Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O mundo desperdiça 1/3 de toda a comida que produz. No Brasil, algumas empresas e instituições de pesquisa trabalham para mudar esse quadro. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram um revestimento líquido comestível, feito com produtos naturais, que prolonga em até 3 vezes a vida útil de frutas. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária criou ainda embalagens que acomodam isoladamente as frutas e reduzem perdas durante o transporte dos alimentos. A gente quer que o alimento seja consumido pelo cliente e que o cliente tenha a condição de ter produto com qualidade, vitaminas, sais minerais. A cada ano, 1/3 de toda a comida produzida no mundo, ou seja, quase 1,5 bilhão de toneladas de alimentos, vão para o lixo, de acordo com as Nações Unidas. No Brasil, a situação se repete. Embora o país não tenha dados oficiais, a estimativa é que 41 mil toneladas de alimentos sejam desperdiçadas por aqui todos os anos, enquanto mais de 5 milhões de brasileiros ingerem menos calorias do que o recomendável. Para discutir estratégias, especialistas de vários países se reuniram no Rio de Janeiro no seminário Sem Desperdício. O representante da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura defendeu a aprovação de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que incentivam a doação de alimentos por empresas e restaurantes. É necessário mudar essa legislação, promover essas mudanças para dar uma maior flexibilidade ao uso dos alimentos com outros propósitos que têm a ver com a extensão da vida útil desses alimentos, né? Hoje, o Visual vai falar sobre o movimento social dos surdos no Brasil. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com Antônio Campos de Abreu, pesquisador, professor de História e militante surdo. Antônio participou do processo de luta pelo reconhecimento da Libras e das identidades surdas. E o seu trabalho é uma importante conquista para as discussões e articulações da história dos movimentos sociais dos surdos. Olá, Antônio. Bem-vindo ao Visual. Tudo bom, Cláudia? Eu agradeço. Estou feliz pelo convite. Antônio, nos anos 70, profissionais ouvintes ligados à surdez fundam a Federação Nacional de Educação e Integração do Deficiente Auditivo, a FENEIDA, e, posteriormente, foi criada a FENEIS, Federação Nacional de Educação dos Surdos. Conta pra gente como foi todo esse movimento de luta. Nos anos 70 nasceu a FENEIDA, graças ao trabalho de pessoas ouvintes, mas sem a participação de representantes surdos na diretoria. Então formamos um grupo de profissionais surdos para reivindicar a nossa participação ali. Esta luta pela acessibilidade é nossa. Ao entrarmos, mudamos o nome para FENEIS, com a palavra surdos no final. Ou seja, a FENEIS nasce a partir de uma representatividade efetiva, e o rumo da instituição não dependia mais da pessoa ouvinte para a tomada de decisões. Com uma gestão de surdos, a FENEIS se consolidou e cresceu bastante. Qual a importância da FENEIS no movimento social dos surdos? Bom, a FENEIS sempre atuou principalmente para garantir ao surdo o uso da Libras. Sem uma língua, ninguém compreende ou é compreendido, não é mesmo? Então a prioridade sempre foi a Libras, seguido pela educação de surdos e acesso ao mercado de trabalho, entre tantas outras demandas. Sempre que é dado ao surdo o direito de se comunicar, as barreiras sociais deixam de existir, deixando claro que, para o surdo, é importante que a comunicação seja em Libras. Quando iniciei o meu mandato na presidência, a nossa principal luta foi pela conquista da Lei de Libras. A partir deste reconhecimento, tudo nitidamente começou a mudar e, logo depois, com o decreto de regulamentação, houve a criação do curso de Letras Libras e toda a transformação que vivemos atualmente. Antes, as coisas eram muito mais difíceis para nós. Estes foram passos importantes que abriram portas para um crescimento. A história do povo surdo sempre foi narrada por ouvintes. Com o avanço das leis de acessibilidade, esse cenário mudou? Como você vê essa evolução? Boa pergunta de novo, hein?
a comunidade surda chegou a ser representada por pessoas ouvintes. Estas pessoas opinavam e decidiam sempre em nome de, como se o surdo precisasse de porta-vozes. Não, o surdo pode expor e opinar em primeira pessoa, assumir seu lugar no mundo e ganhar visibilidade. Não basta saberem que existimos, podem saber diretamente de nós como sentimos, tudo o que pensamos e como podemos contribuir nas discussões acerca de língua, cultura e tantos assuntos afins. Hoje, a Libras é reconhecida como língua oficial da comunidade surda. Quais as principais mudanças ocorridas no decorrer de todo esse processo histórico? Antes da Lei de Libras, todas as barreiras para o surdo estavam lá e, na verdade, ninguém ligava para isso. Éramos socialmente invisíveis. Depois da Lei de Reconhecimento da Libras, tudo evoluiu. Passamos a ter direito ao intérprete de Libras, conseguimos as legendas em português, professores surdos passaram a ser contratados e a serem inseridos nos concursos. Enfim, conquistas que tiveram origem neste reconhecimento legal da Libras. A Lei de Libras respalda tantas conquistas de acessibilidade social, educacional e de reafirmação da identidade surda. Por que você decidiu ser professor de história? Lembro que na época da escola, quando eu comecei a me questionar qual seria a minha vocação, percebi que eu seria um bom historiador pelo cotidiano, em contato com documentos, sem contar que a comunidade surda necessita do resgate de sua história. Por isso entrei na universidade para cursar História. Primeiro eu precisava ter contato com a teoria na academia, acesso aos mitos e realidades nos processos históricos, para então adaptar estes conhecimentos ao meu trabalho de pesquisa do processo histórico de surdos. O meu trabalho serve para revelar informações que tinham sido deixadas no passado, para que futuras gerações estudem tais episódios como fatos da história e cresçam com isto. Você é um pesquisador dos registros da história dos surdos. Conta pra gente como é o seu trabalho. Minhas descobertas mais relevantes ocorreram no INES, aqui no Rio de Janeiro. São muitos documentos importantes em seu acervo. Posso citar como exemplo materiais bem antigos que preservam registros iconográficos dos sinais que eram utilizados em 1857. Informações que nos ajudam a traçar o caminho da língua de sinais até os dias de hoje. Estes documentos comprovam que, muito antes do reconhecimento legal da Libras, os surdos daqui já utilizavam sinais também. Foram descobertos 23 ex-professores surdos, funcionários do Instituto, nesta época. Bom, o INES é peça-chave para a descoberta da história de surdos. Tem muita coisa registrada em seus documentos. O Instituto teve professores surdos em sala de aula, na gráfica que funcionava lá dentro, inspetores surdos de alunos. Estas pessoas não estão nos livros de história. Essa história é contada pelos arquivos do INES. O meu objetivo é encontrar estes documentos e divulgá-los para que todo brasileiro possa conhecer mais sobre estes personagens e suas histórias. A comunidade surda é um universo repleto de informações. Há quem se interesse por esportes, outros gostam de falar sobre cultura. Ainda tem muito ouvinte que nos enxerga apenas como pessoas que precisam aprender a oralizar, pessoas sem interesses pessoais, sem capacidades. Como falar sobre identidade surda sem saber mais sobre os surdos? O que precisa mudar ainda na sociedade em termos de acessibilidade? Pensando no cotidiano do surdo na sociedade brasileira, falta a abertura do mercado de trabalho na educação, indústria e comércio. A igualdade de oportunidades. O surdo não pode perder uma vaga só por ser surdo. Temos que acabar com essa conversa de que o surdo tem que viver de benefício por invalidez. Prefiro uma abordagem que dê oportunidades iguais de trabalho, com acessibilidade. Este é o meu maior sonho, a igualdade de oportunidades. Eu fui aluno do INES até que meus pais me transferiram para uma escola inclusiva, numa turma de ouvintes. Enfrentei muitas barreiras nesta época. Sem intérpretes, para eu aprender qualquer coisa, precisava me esforçar muito mais do que os outros alunos. Hoje em dia, os surdos têm direito a um intérprete, por exemplo, e é muito mais tranquilo. As portas se abriram. Intérpretes educacionais, na área da saúde, guias intérpretes, até na televisão, como é o caso aqui do visual. Não ouvir, cada dia menos é sinônimo de exclusão. O surdo é extremamente visual. Por que você resolveu se tornar um militante pela causa das pessoas surdas? Conta pra gente. Pessoas da comunidade surda sempre tiveram muito a contribuir, mas não conseguiam se organizar coletivamente para a luta. Vendo isto, eu percebi que precisava me tornar um militante para agir em prol da quebra de barreiras. E fomos acumulando conquistas. Aos poucos, as demandas da comunidade surda passaram a chegar até nós e partíamos para o embate, que normalmente
resultava na conquista de nossas reivindicações. Nunca lutei por convicções pessoais, sempre representei a vontade e as ideias da comunidade surda. Daí, os tais focos de atuação, principalmente para o reconhecimento da Libras, surdos no mercado de trabalho, entre tantos outros temas. Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é que as universidades, seja no curso de História, graduações profissionais, enfim, estejam repletas de alunos surdos, mestres, doutores surdos no ensino superior. Este é o meu sonho. O que a Libras significa para você? Bom, a Libras significa... Veja bem, não é natural que uma pessoa ouvinte brasileira se comunique usando a sua voz, em português? Por que então proibir que o surdo também use uma língua natural para a forma dele ser? Um indivíduo visual precisa de uma língua que atenda a esta premissa. Comparando assim, percebe-se que falar em Libras para um surdo é o mesmo que falar em português para um ouvinte. Antônio, para a gente encerrar, você pode deixar uma mensagem para a comunidade surda? Se eu precisasse escolher aqui apenas um dos meus sonhos, eu pediria para que todo surdo no Brasil percebesse a necessidade de arregaçar as mangas para a luta e reconhecimento da sua identidade surda. Não é preciso depender de ninguém. Não fique aí parado e reclamando das coisas. Ao invés disso, busque o conhecimento, estude para o seu desenvolvimento. Deixe para trás qualquer postura de quem fica reclamando e sempre dependente do outro. Comece de novo e o seu amanhã será com certeza bem melhor. Se despeça desses velhos maus hábitos. Antônio, muito obrigada por sua participação aqui no Visual. O prazer é todo meu em aproveitar a oportunidade importante de trazer informações na TV, aqui no Visual. Obrigado. E o Visual fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau, tchau.